Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Na aula de hoje, vamos resolver algumas questões sobre língua e linguagem. É mais uma forma de você compreender melhor esse assunto. Então, fique até o fim do vídeo para você aprender de uma vez esse conteúdo. Ok? Tem vídeo aqui no canal que explica direitinho o que é língua e linguagem, então não deixe de assistir. O link está aqui na descrição, ok? Antes de ir às questões, vamos fazer uma breve retomada sobre língua e linguagem. É importante que você entenda que língua e linguagem não são a mesma coisa. Então, o que é linguagem? Linguagem é a capacidade do ser humano de comunicar ideias a outra pessoa ou grupo, seja através de gestos, sons, símbolos ou palavras. A linguagem acontece na interação social, o que pressupõe o uso de interlocutores, ou seja, precisa de um eu e de um tu. Precisa de uma pessoa que emite uma mensagem e de outra que recebe essa mensagem, ok? Há 3 tipos de linguagem. São elas: linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. A linguagem verbal é construída a partir de palavras que podem ser escritas ou faladas. Exemplo: bate-papo, notícia de jornal, entrevista de emprego. Já a linguagem não verbal não usa palavras. A mensagem é construída a partir de imagens, gestos, cores, desenhos, símbolos, ok? A linguagem mista é a mistura da linguagem verbal e da linguagem não verbal para se comunicar. Exemplo: charge, filme, revistas, placas, beleza? E o que é língua? Língua é um código comum entre falantes de uma mesma sociedade, de uma mesma comunidade. É o idioma de um povo, nação ou grupo. Por exemplo, aqui no Brasil, apesar das variações, temos um código comum para nos comunicar verbalmente, que é a língua portuguesa. Como falantes da língua portuguesa, compreendemos perfeitamente a frase: a família de Ana é muito rica. Já um falante da língua inglesa, por exemplo, que não conheça nosso código, não vai compreender essa frase, ok? A língua é organizada, possui regras para que a comunicação aconteça. Desse modo, não permite que eu diga, por exemplo, família A muito rica é de Ana. Por mais que os falantes conheçam as palavras, não conseguem entender a mensagem. Com isso, não há comunicação. Por isso, a língua é organizada. No entanto, a língua é mutável, vive em constante evolução, varia de acordo com nossa necessidade comunicativa, ok? Podemos dizer que a língua é um tipo de linguagem verbal, beleza? Depois dessa breve retomada, vamos para as questões sobre língua e linguagem. Beleza? Questão 1. Sabe-se que uma das características dos textos não verbais é a ampla utilização de componentes visuais. Identifique a alternativa contendo informações incorretas acerca desses componentes. Alternativa A. Os componentes visuais fazem parte do nosso dia a dia. Alternativa B. Deparamos-nos com eles em jornais, revistas, anúncios, livros e na internet. Alternativa C. Sua leitura não é simples. Textos escritos apresentam informações mais facilmente. Alternativa D. Costumavam ser de domínio exclusivo de editoras e revistas, mas com a popularização dos computadores pessoais, tornaram-se itens do nosso cotidiano. E alternativa E. Lançamos mão de componentes visuais porque desejamos que nosso texto seja de fácil leitura. Então pause o vídeo e responda a questão. Deixe sua resposta nos comentários, beleza? Então temos que encontrar a alternativa que contém informações incorretas sobre textos que apresentam a linguagem não verbal. A alternativa A afirma que os componentes visuais fazem parte do nosso dia a dia. Afirmação correta. Com frequência nos deparamos com textos não verbais. Alternativa B. Deparamos-nos com eles em jornais, revistas, anúncios, livros e na internet.
internet. Sim, alternativa correta. Alternativa C. Sua leitura não é simples. Textos escritos apresentam informações mais facilmente. Alternativa incorreta. Textos escritos apresentam mais dificuldade na compreensão que os textos não verbais. Alternativa D. Costumavam ser de domínio exclusivo de editoras e revistas, mas com a popularização dos computadores pessoais, tornaram-se itens do nosso cotidiano. Sim, hoje é mais comum encontrar textos não verbais. E alternativa E, lançamos mão de componentes visuais porque desejamos que nosso texto seja de fácil leitura. Sim, os componentes visuais tornam a mensagem mais clara, de fácil compreensão, ok? Então, questão 1, letra C, ok? Questão 2. Assinale a alternativa que não indica um exemplo de linguagem verbal. Alternativa A, letras de música. Alternativa B, receita de bolo. Alternativa C, semáforo. Alternativa D, lista de compras. E alternativa E, sinalização de trânsito escrita. Pause o vídeo e responda. Veja que a questão pede para você marcar a alternativa que não possui exemplo de linguagem verbal. Como vimos, a linguagem verbal é construída a partir de palavras que podem ser escritas ou faladas. A partir disso, eliminamos a alternativa A, B, D e opção E. Restou a alternativa C, semáforo, que não apresenta linguagem verbal. É um exemplo de linguagem não verbal. Questão 2, letra C. Ok? E por último, questão 3. Leia o texto abaixo para responder as questões 1, 2, 3 e 4. O gênero textual propaganda, apresentado como texto base para a questão, foi apresentado de modo a predominar. Alternativa A, a linguagem verbal. Alternativa B, a linguagem não verbal. Alternativa C, a linguagem mista. Alternativa D, o arcaísmo. E alternativa E, o neologismo. Pause o vídeo e responda. Com base no que vimos sobre os tipos de linguagem, acredito que essa questão é fácil. Observamos que no texto temos a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Com isso, predomina a linguagem mista. Opção C. Espero que você tenha acertado. Então, por hoje é isso. Espero ter ajudado você a compreender melhor o que é língua e linguagem e que você tenha sucesso em seus estudos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like se você gostou da aula, deixe seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar esta aula com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau!